Imagina a cena. Uma sala de emergência, aquele caos que a gente vê nos filmes. Chega um paciente, trauma grave no peito. O rosto dele é puro pânico, sabe? Ele luta por cada sopro de ar, mas parece que o ar não entra. E os monitores apitando, aquela loucura. Exatamente. A pressão caindo, o coração a mil. A equipe ele tem minutos, talvez segundos, para entender o que está acontecendo e agir. A pergunta é, o que está acontecendo ali? Uhum. Esse é o cenário que a gente vai analisar hoje. O nosso foco é o pneumotórax hipertensivo. A nossa missão aqui, com base no material que a gente recebeu, é ir fundo, entender por que essa é uma das emergências mais críticas. E mais traiçoeiras também. Isso. Como ela acontece, como se diagnostica no meio daquela confusão e, claro, o mais importante, como é o tratamento. Então, vamos organizar isso. Perfeito. E eu acho que o ponto-chave para entender a gravidade de tudo isso não é só pensar num pulmão que colapsou, sabe? Ah, é muito mais que isso. É muito mais. Isso é só o começo. O que define o pneumotórax hipertensivo é a reação em cadeia que ele provoca. É um problema que começa respiratório, mas vira uma catástrofe circulatória. Muito, muito rápido. Certo. Então vamos começar pelo básico, pela peça central. O que é um pneumotórax? Antes mesmo da gente colocar o hipertensivo na história. Bom, de forma bem simples, é ar no lugar errado. O ar deveria estar só dentro do pulmão, né? Certo. Mas, por causa de uma lesão, pode ser uma costela quebrada que perfura o pulmão, um ferimento, esse ar vaza para o espaço pleural. Que é aquele espaço entre o pulmão e a parede do tórax. Exato. E esse ar que vaza começa a comprimir o pulmão. E aí ele murcha, ele colapsa. Ok, até aí é um pneumotórax que a gente chamaria de simples. O que acontece então para ele virar hipertensivo? Qual é o gatilho? Aí que está o ponto fascinante e aterrorizante. É o que a gente chama de mecanismo de válvula unidirecional. Válvula de um sentido só. Isso. Imagina que a lesão no tecido do pulmão funciona como uma portinha. Quando o paciente inspira, a portinha abre e o ar vaza para fora do pulmão. Entra no espaço pleural. Exato. Mas quando ele expira, essa portinha se fecha. O ar que entrou não consegue mais sair. E aí, a cada respiração, mais ar entra e fica preso. Acumulando, acumulando. É como, sei lá, tentar encher um balão dentro de uma caixa de metal que não se expande. Uma analogia perfeita. O balão, que é esse ar todo aprisionado, vai crescendo, crescendo e começa a esmagar tudo ao redor, né? Tudo ao redor. A pergunta é, o que exatamente ele esmaga? É aí que a cascata de problemas se torna crítica. O primeiro alvo, claro, é o pulmão do lado que está machucado. Ele é completamente esmagado. Isso já leva a uma hipóxia severa. Falta de oxigênio. Exato. Mas a pressão não para de subir. Ela fica tão alta que empurra toda a estrutura do meio do tórax, o mediastino, que tem o coração, os grandes vasos. Empurra tudo para o outro lado. Empurra tudo para o lado oposto. E fazendo isso, começa a comprimir também o pulmão que estava saudável. Uau! Então, o problema deixa de ser de um lado só. A pressão está atacando ativamente o único pulmão que ainda funcionava. Exatamente. Num pneumotórax simples, ok, um pulmão colapsa, mas o outro compensa. Aqui não. O pulmão bom está sob ataque. Terrível. Mas o segundo efeito é talvez ainda pior. É o prejuízo direto no enchimento do coração. Como assim? A pressão dentro do tórax fica tão alta que ela literalmente esmaga as câmaras do coração. Principalmente do lado direito, que tem as paredes mais finas. O coração não consegue se expandir para encher de sangue. Não consegue. E menos sangue entrando significa menos sangue sendo bombeado para o corpo. Simples assim. Isso é chocante. O coração sendo esmagado por dentro. Mas e o resto do sistema? O sangue que está tentando voltar para o coração. O que acontece com ele? Essa é a terceira peça do dominó. É um ponto de fisiologia fundamental. Normalmente, a pressão dentro do nosso tórax é negativa. Um vácuo. Isso, um vácuo sutil. E ele funciona como uma bomba, ajudando a sugar o sangue das veias de volta para o coração. É um mecanismo super elegante. Certo. Hipertensivo, essa pressão negativa se inverte. Vira uma pressão positiva e muito alta. De repente, em vez de ajudar, o tórax vira uma barreira. O sangue não consegue voltar. É como tentar empurrar a água morro acima. Exato. O sistema todo começa a congestionar.
É por isso que um dos sinais clássicos é a veia jugular no pescoço do paciente ficar estufada, sabe? É o sangue tentando voltar, mas não consegue. Então, o verdadeiro assassino aqui não é só o pulmão colapsado. É o fato de que o tórax inteiro vira uma panela de pressão. O ar que a pessoa precisa para viver está, na verdade, impedindo o próprio coração dela de funcionar. É uma falha respiratória e circulatória ao mesmo tempo. Exato. É o que a gente chama de choque obstrutivo, uma emergência absoluta. Ok, eu preciso perguntar. No meio desse caos todo, alarmes tocando, equipe correndo, como é que se diagnostica uma coisa dessas que está acontecendo dentro do corpo, sem uma máquina, quando cada segundo conta? A resposta é que a equipe se torna a máquina. O diagnóstico tem que ser clínico, baseado no que se vê, no que se ouve e no que se sente. Não dá para esperar um exame? Não dá. Esperar por um exame de imagem nessa situação não é só um atraso, é um erro que pode ser fatal. A equipe procura sinais muito específicos. O principal, o mais clássico de todos, é a ausência de sons respiratórios de um lado. Silêncio. Silêncio. O médico põe um estetoscópio de um lado e ouve o ar entrando e saindo. Põe do outro lado e nada. Um silêncio total. Assustador. Num pneumotórax simples, os sons estariam só mais baixos, talvez. E isso poderiam estar diminuídos, abafados, mas ainda estariam lá. O silêncio absoluto aponta para essa pressão extrema. Junto com isso, vem o óbvio. Desconforto respiratório gravíssimo, taquipneia, o paciente respirando desesperado. E os sinais de choque que a gente falou. Exato, taquicardia, o coração tentando compensar e a hipotensão, a pressão caindo. A presença de choque é a grande linha que divide as duas coisas. Isso você nunca vai ver num pneumotórax simples. Mas isso parece tão contraintuitivo. A medicina hoje é tão baseada em imagem, em ver o problema antes de agir. Deve ser difícil no calor do momento confiar mais nos seus ouvidos do que numa máquina de raio-x. Você tocou num ponto crucial do treinamento de emergência. É um exercício de confiança clínica. Pedir um raio-x para confirmar um pneumotórax hipertensivo que é clinicamente óbvio é como, sei lá, pedir uma biópsia de uma casa em chamas para confirmar que tem fogo. Faz sentido. O material que a gente analisou é muito claro nisso. O tratamento não deve ser atrasado pela confirmação radiográfica. Se você tivesse tempo de fazer o raio-x, a imagem seria dramática, claro. Veria o coração todo desviado, o diafragma empurrado para baixo. Uma mancha preta onde deveria ter um pulmão. Isso. Mas a verdade é que, se o paciente está instável, você não quer ter tempo de ver essa imagem. Você quer agir. Ok, o diagnóstico foi feito. A rapidez aqui não é só sobre a ação em si, mas sobre a preparação que leva a essa confiança, né? Antes da gente falar do procedimento que salva a vida, vamos falar exatamente disso. Preparação. Sem dúvida. A confiança para agir numa situação dessas vem de horas e horas de estudo, de prática. E para quem está nessa jornada, a qualidade do material de estudo faz toda a diferença. É a base de tudo. Exatamente. A preparação faz toda a diferença. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo. Voltando para a nossa sala de emergência. O diagnóstico está claro, a equipe está preparada. Qual é a ação imediata, o procedimento que reverte essa cascata mortal? A ação é a descompressão torácica por agulha. O objetivo é, brutalmente simples, criar uma saída para todo aquele ar que está sob alta pressão. É furar a panela de pressão? É exatamente isso. Furar para aliviar a pressão interna para ela se igualar com a pressão do lado de fora. E como isso é feito, na prática? Usa-se uma agulha de calibre grosso, uma 14 ou 16, e ela é inserida num local anatômico muito preciso, geralmente no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Certo. Ou, uma alternativa, no quarto ou quinto espaço, na linha axilar anterior. No momento em que a agulha entra no espaço pleural, você ouve um silvo. O som do ar saindo. Exato. É o som do ar escapando sob alta pressão. A primeira vez que eu vi isso, eu nunca esqueci.
É a prova mais dramática e imediata de que você fez a coisa certa. E para o paciente, o alívio é quase instantâneo. A respiração melhora, a pressão começa a subir. E essa agulha resolve o problema. O paciente está salvo? Essa é uma distinção vital. Não resolve de vez. A descompressão por agulha é uma medida heróica, mas ela é temporária. Entendi. O que ela faz na prática é converter um pneumotórax hipertensivo, que é imediatamente fatal, em um pneumotórax simples ou aberto. Você transforma uma emergência de segundos num problema que pode ser gerenciado com mais calma. É uma ponte para a segurança. Perfeito, uma ponte para a segurança, não o destino final. Ok, a pressão foi aliviada, nosso paciente estabilizou, o que vem depois? Qual é o tratamento definitivo? O tratamento definitivo é a inserção de um dreno torácico. É um tubo bem maior que a agulha, que é colocado no mesmo espaço pleural e conectado a um sistema de selo d'água. É o dreno que vai resolver de fato? É o dreno que vai restaurar aquela pressão negativa dentro do tórax, vai permitir que o pulmão se reexpanda por completo e que a lesão cicatrize. Enquanto isso, claro, é crucial dar oxigênio para o paciente e, um detalhe importante, evitar ventilação com pressão positiva antes de drenar, porque isso poderia piorar tudo. Certo. Então, para ficar bem claro, a grande linha que separa um pulmão colapsado de uma emergência mortal é a presença de choque e de hipóxia severa. Exatamente. E é essa distinção que dita todo o tratamento. No hipertensivo, a emergência é a descompressão por agulha. Tentar fazer isso num pneumotórax simples é contraindicado, não ajuda e ainda cria riscos. E o tratamento definitivo também muda. Completamente. O hipertensivo vai sempre precisar de um dreno torácico de grande calibre. Já o simples, dependendo do tamanho, pode ser tratado com drenos menores, só com oxigênio ou, em casos pequenos, até só observação. A abordagem é outra porque a fisiopatologia é outra. Ok, vamos recapitular o essencial então. Pneumotórax hipertensivo, causado por um mecanismo de válvula que prende o ar no peito. O perigo é duplo. Falha respiratória, porque comprime os dois pulmões. E choque circulatório, porque esmaga o coração e bloqueia o retorno do sangue. Certo. O diagnóstico é clínico, rápido, baseado em sinais como ausência de sons respiratórios e choque. E a regra de ouro: não esperar por um raio-x. Nunca. A ação imediata é a descompressão por agulha, que salva a vida aliviando a pressão e serve como essa ponte para o tratamento definitivo, que é o dreno torácico. Perfeito. E sabe, se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, como um pensamento final, Sim, o material foca muito na causa por trauma, né? Um fator externo que agride o pulmão. Mas isso me faz pensar, e quando não tem trauma? Que tipo de condição pré-existente poderia deixar o pulmão tão frágil a ponto de criar um vazamento desses mesmo sem um grande impacto? você está falando de um pneumotórax hipertensivo espontâneo. Exatamente. E isso nos leva para outro campo de investigação, que é a saúde pulmonar da pessoa. Pense em pacientes com enfisema, por exemplo, onde a arquitetura do pulmão já está destruída. Certo. Ou em pacientes jovens, altos e magros, que podem ter bolhas na superfície do pulmão por condições genéticas. Nessas pessoas, às vezes uma tosse mais forte já é o suficiente para romper uma dessas bolhas e começar a mesma cascata mortal que a gente viu no paciente do trauma. Uau. A emergência nesses casos não começa na sala de trauma. Ela começa anos antes, silenciosamente, na própria fragilidade da estrutura pulmonar da pessoa. E isso muda toda a nossa perspectiva sobre prevenção e fatores